E aí, pessoal, vamos agora nessa aula dar sequência à questão, né, dos casos de uso. Na verdade, a gente entra na questão do diagrama de caso de uso. O diagrama de caso de uso é talvez o primeiro diagrama aí, o ML, que a gente vai ver no contexto do ML, e ele é importante para contextualizar contextualizar o sistema, né? A gente vai ver que é diferente, o diagrama de caso de uso é diferente do caso de uso em si. É o seguinte, nesse contexto que eu estou falando, a gente tem que entender que o diagrama de caso de uso ele é secundário ao caso de uso. São coisas distintas. Uma coisa é o diagrama de caso de uso, outra coisa é o caso de uso. Eles são diferentes, eles têm propósitos diferentes. Tá? Uma coisa é o caso de uso, onde eu vou descrever as interações, eu vou falar em um documento de texto tudo que tem ali. E outra coisa é o diagrama de caso de uso, que eu contextualizo, que ele vem com a ideia de mostrar todos os casos de uso do meu sistema, contextualizando aí ele. Tá? Então os casos de uso são documentos em texto, e o diagrama de caso de uso, como o nome já diz, é um diagrama. Então, primeira coisa, um diagrama de caso de uso ele é uma notação do UML, que é a linguagem de modelagem unificada. O intuito, então, do diagrama de caso de uso, ele vem para ilustrar quais são os meus casos de uso e quais são os casos de uso e quais são os atores do caso de uso, e como que eles se relacionam, os casos de uso e os atores. Então isso é importante, a gente vai ter alguns componentes que vão vir aí com o intuito da gente descrever esse diagrama de caso de uso. Primeiro é o ator, que vai ser representado dessa forma, esse bonequinho. A comunicação, que é uma linha. O caso de uso em si, que é esse círculo oval aí. E a fronteira do sistema, que a gente vai trabalhar com uma linha aqui para um quadrado, né, um retângulo, para falar qual é a fronteira do meu sistema. Além disso, eu posso usar uma notação diferente aí para o ator, que é quando o meu ator não é uma pessoa, ele é um sistema de computador, então eu posso usar essa caixinha. E aí a gente vê um exemplo onde eu tenho a fronteira é o sistema de mercado, eu tenho os atores diversos que vão se relacionar ao caixa, que processa a venda, e esse processa a venda está ligado a um ator secundário, que é o sistema de contabilidade. O caixa também tem um outro caso de uso vinculado a ele, que é o abrir o caixa. O cliente e o caixa também, né, tem o caso de uso de tratar devoluções, que está vinculado aí ao cliente. O administrador do sistema, ele tem aí o caso de gerenciar. Perceba que nesse diagrama, a gente vê todos os casos de uso e a gente tem uma visão geral do que o meu sistema vai tratar. Mas eu não aprofundo em cada caso de uso, eu vejo somente que eu tenho um caso de uso vinculado a um ator. Apenas isso. Tá? Então, o diagrama de caso de uso ele é um bom diagrama de contexto, que vai mostrar a fronteira do sistema e como esse sistema pode ser utilizado. Então, basicamente, ele é um diagrama legal de ser feito, ele é importante, mas é importante a gente diferenciar. Caso de uso é uma coisa, diagrama de caso de uso é outra coisa, que tem funções diferentes, inclusive, apesar de serem complementares. Mas um vem para mostrar efetivamente o que vai acontecer no meu sistema e o outro vai mostrar apenas quais são os casos de uso do meu sistema e os relacionamentos entre eles. Tudo certo? Então era isso, muito obrigado e depois eu vou dar sequência aí nos vídeos.